duas moléculas de oxigênio. Então, esse 2 aqui, ó, vem justamente para cá, ó. Então, multiplico o 2 vezes, né? Tenho aqui, ó, o carbono e o oxigênio. Tranquilo? Então, a massa desses dois aqui, né, separadamente, vai dar 44, né, ao total. Ele está perguntando qual é a massa do carbono existente em 66 gramas. Mais uma vez, esse 66 aqui é o que minha questão está me perguntando, viu? E esses 44 aqui é a massa que eu tenho do meu... Deixa eu apagar tudo aqui, senão vai confundir todos vocês. Então, achei 44 aqui, ó, que esse 44 é a massa do meu CO2, já dito, que a gente achou, beleza? E minha pergunta está perguntando, né? Minha questão está perguntando qual é a massa do carbono existente em 66. Então, como é que a gente consegue calcular a massa desses 66 gramas de CO2? A gente joga no que a gente chama de meio pelos extremos. Vamos lá. Se eu tenho 44 gramas, vamos lá, meio pelos extremos, viu? Se eu tenho 44 gramas de carbono, que aqui é o 12, né? Eu tenho aqui, ó. Se no carbono eu tenho 44 gramas, quanto é que eu vou ter de carbono, de quantidade de carbono, em 66? Então, fazendo aqui, ó, o meio pelos extremos, nós temos aqui, ó, 66 vezes 12, né, igual a 44x, né? No caso aqui, 44x igual a 12 vezes 66. Vou fazer um cálculo bem rápido aqui. O professor também não é uma calculadora humana. 12 vezes 66, nós temos 792, né? Que jogando aqui em miúdos, nós vamos achar aqui, ó, né, que em 66 gramas de gás carbônico, 66, né, desse elemento aqui, nós vamos ter 34 gramas de quê? De carbono. O que foi que eu fiz? Primeiro eu somei a quantidade de carbono que ele estava dando aqui, das massas. Ele deu as duas massas aqui, ó, perceba. Eu apenas fiz o jogo do cálculo. Achei as 44. E minha pergunta depois fala o seguinte: quanto é que existe de 66? Jogando meus pelos extremos, nós achamos aqui o nosso conceito de 34, né? Uzinho aqui, né? Então, vão pegando aí o macete. No caso aqui do enxofre, né? O enxofre pode combinar-se com oxigênio, formando gases SO2 e SO3. Determine as massas moleculares desses gases. Né? Apenas você pega lá e soma. Eu tenho SO2, no caso aqui, primeiramente, a massa do SO2. Nós temos o oxigênio que ele deu aqui, que é 16, vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu tenho o 2 aqui, ó, multiplicando o meu oxigênio. E aqui eu tenho 3. Então, primeiramente do SO2, nós vamos pegar 16 vezes 2, né, do oxigênio, e 32 vezes 1. Esse 32 é de onde? Do S. Então, temos aqui, ó, o S. Então, aqui o oxigênio, e aqui é o S. Tá muito bonito não, mas vamos lá, representação. Né? Então, temos aqui, então temos 64 gramas em SO2 e eu tenho aqui, ó, 80 gramas em SO3. Né? Apenas, né, troquei aqui, né, as quantidades, né, de oxigênio. Então, pessoal, tá tranquilo, né? Então, percebam que o que eu quero que vocês, né, consigam acertar para mim. Basicamente isso, balanceamento, quantidade de massas moleculares. O que eu aconselho a vocês? Refaçam todas as atividades. Vou passar para vocês as atividades no capítulo, né? Lógico. Mas eu quero que vocês refaçam todas essas questões que eu passei no slide. Procurem outras questões para vocês começarem a se adaptar a você fazer o quê? Você olhar para uma questão dessa aqui, ó, e falar:
e quer dizer, você não falar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Né? Então, eu quero que vocês percam esse medo de ter essa análise dos dados aqui, principalmente em química. Né? Vocês vão utilizar isso aqui, né, no primeiro, segundo e terceiro ano. Né? Independente da faculdade que vocês vão, né, do curso, né, superior que vocês vão fazer, vocês também vão necessitar dessa basezinha aqui de massas moleculares e de balanceamento. Então vamos lá. Então calcule a massa molecular, MM, né, das substâncias. Ele dá aqui os nossos dados. Ele fala que hidrogênio tem 1, carbono tem 12, o oxigênio tem 16, o P tem 31, o S tem 32 e o I, o maior de todos, tem 127. Como é que a gente consegue calcular? Primeiramente, vamos ver qual é aqui que é a substância que eu tenho aqui nessa união aqui. Então eu tenho quantas moléculas de carbono? Eu tenho 2 moléculas de carbono. Beleza, né? Eu tenho quantas moléculas de hidrogênio? Eu tenho 3 com esse, mais um esse, eu tenho 4 moléculas de hidrogênio. De oxigênio, eu tenho quantas? Eu tenho 2 aqui. Então a gente fez isso, vamos agora pegar os dados deles e apenas o quê? Somar. Então eu vou pegar aqui, ó, né, eu tenho 2 vezes 12, 12 é o elemento de quê? Do carbono. Vou riscar aqui, ó. Aqui é o carbono, 12 vezes 2. Por que 2? Porque eu tenho 2 carbonos na minha molécula. Então aqui 4 vezes 1, né? Esse 4 é de quem? Do hidrogênio. Eu tenho aqui, ó, o nosso hidrogênio e aqui o nosso oxigênio. Beleza? Eu somando todos esses aqui, eu vou ter a minha massa molecular do meu elemento, da minha substância, né? Da minha substância eu tenho 60, né? Que é a unidade de massa molecular. Tranquilo, né? Então, aqui fazendo a mesma coisa aqui, eu tenho, né, no caso, o I, né, o iodo não, o elemento que eu esqueci agora, do I, né, que eu tenho ácido iodídrico, é o iodo mesmo, que eu tenho a unidade de medida dele, que é o que? 127, e o meu hidrogênio, eu tenho quantas moléculas de hidrogênio? Apenas um, 127 mais um, né, tenho 128. Então, percebeu como eu consigo fazer o número de massa molecular? Então, né, refaçam as atividades para a gente conseguir ficar ao pé da letra, para a gente conseguir identificar e esclarecer as nossas questões. Né? Então, qualquer dúvida, pode me procurar, que eu vou tentar, né, amenizar, né, a sua dificuldade. Então, obrigado. Então, é isso. Temos a atividade do capítulo.